No último ponto aqui que a gente trabalhou na última aula, estávamos falando do dano moral. Aqui falamos da questão de provas, vários exemplos aqui. E o último assunto, efetivamente, que trabalhamos foi as novas espécies de dano. Falei para vocês do dano estético, que é aquela lesão que afeta de modo duradouro o corpo humano ali. E os exemplos são vários, né? Geralmente envolvendo relações de violência doméstica, acontece muito, do homem agredir a mulher a ponto de às vezes jogar soda, às vezes jogar um produto químico no rosto, na face, né? Ou até questões envolvendo cegueira, enfim. Temos logo em seguida o chamado dano ao lazer, também conhecido como frustração de férias, em que existia todo um projeto ali de um descanso, de um passeio, alguma coisa nesse sentido aqui, que é rompido por uma determinada prática ilícita, qualquer de uma das partes, né? Geralmente envolve empresas de aviação, empresas de turismo, enfim. Falamos do dano existencial, que eu falei para vocês que é a violação de forma permanente aqui um determinado projeto de vida, geralmente casos relacionados aí a pessoa que fica estéril, né, por algum produto químico, mesmo por algum acidente. Falamos do dano pelo tempo existencial, e aqui a teoria do desvio produtivo, vocês vão saber isso aqui melhor do que eu. E hoje a gente encerra essas espécies de novos danos aqui, tratando, obviamente, com novos danos, e trabalhando dois tipos de danos aqui muito importantes, especialmente no atual cenário que a gente tem. Um primeiro chamado dano moral coletivo, e logo em seguida nós vamos trabalhar com o chamado dano social. E vejam que alguns autores, eles vão até tomar esses dois tipos de dano aqui como sinônimos. Eles nem sequer vão diferenciar esses danos aqui. O professor Cristiano Chaves, por exemplo, ele sequer fala do dano social. Eu já concordo com o professor Flávio Tartus quando ele diferencia os dois, utilizando aqui a base teórica do professor Antônio Junqueira de Azevedo, que é um dos grandes nomes que vão defender a existência de dano social. O que é isso? Vamos começar com o dano moral coletivo, falar depois do dano social, e aí eu faço uma pequena diferenciação lado a lado para vocês entenderem isso bem. O que é o dano moral coletivo? Ele nada mais é do que, vou colocar assim, se qualifica como colocar assim, como danos morais somados ou acrescidos de um grupo de pessoas. Quando falamos em dano moral coletivo, portanto, nós estamos falando de um dano moral que é somado de várias pessoas de um grupo, e aí vão configurar esse todo que a gente vai chamar de dano moral coletivo. Se qualifica como danos morais somados ou acrescidos de um grupo de pessoas. Então, beleza. O que a gente precisa entender aqui do dano moral coletivo? Ele já tem uma construção da doutrina já longa, extensa, defendendo a existência desse dano moral coletivo aqui. Só que o STJ, em um primeiro momento, ele não reconheceu essa figura aqui. E isso vai muito em consonância com aquilo que a gente já falou lá atrás, que foi exatamente desse breve histórico do dano moral aqui. O dano moral, ele, a princípio, ele não era sequer reconhecido, depois ele foi reconhecido tendo como base o sofrimento. Foi algo que eu disse bastante aqui para vocês. No primeiro momento, você tinha como critérios para falar em dano moral a necessidade da pessoa sofrer dor, de ter angústia, de ter algo ali que a importunasse, né, efetivamente, a ponto dela sofrer, enfim. E o primeiro momento que o STJ ele enfrenta as questões envolvendo dano moral coletivo, ele tinha exatamente esse parâmetro. Ele dizia o seguinte: olha, não tem como você falar em dano moral de várias pessoas, de um grupo de pessoas, porque quando você fala em grupo de pessoas, não tem como falar em sofrimento, em dor, em sei lá, vexame, humilhação, que era o que se defendia à época aqui. O primeiro caso, vou colocar assim, no STJ,
a jurisprudência inicialmente não reconhecia a existência do dano moral coletivo. Aí vamos colocar assim, o primeiro caso. Colocar assim, primeiro caso. O primeiro caso que chegou ao STJ com relação ao dano moral coletivo se referia a um dano ambiental, inclusive na cidade de Uberlândia, lá no Udão, e envolvia questões de loteamentos irregulares. Então, basicamente, esse primeiro caso que é descrito aqui, sendo analisado pelo STJ envolvendo questão do dano moral coletivo, era um caso em que você tinha uma determinada empresa promovendo loteamentos na cidade de Uberlândia. Se eu não me engano, esses loteamentos eram feitos à beira de um rio muito famoso lá e eram feitos de forma irregular. Eles desrespeitavam a zona ali de reserva, né, muito famoso lá, que é a tal da represa do Miranda. E, então o pessoal fazia, isso até hoje existe lá, chacras, sítios, né, tablados que iam até dentro da represa mesmo, contrariando as determinações de preservação do direito ambiental. E aí o Ministério Público entrou com a ação civil pública, questionando esses loteamentos aí, e dentro da ação civil pública se solicitava a condenação da parte ali do réu a pagamento de dano moral ambiental, do tipo dano moral coletivo, tendo em vista que atingiu-se aquele grupo de pessoas que estavam ali naquele entorno, né? Os moradores ali em volta, as pessoas que tinham fazenda, todos aqueles que, de certa forma, diretamente seriam beneficiados ali pela preservação daquelas áreas de preservação mesmo. E aí o STJ entendeu exatamente que não, que esse loteamento irregular, ele, apesar de violar, de se praticar um ilícito, enfim, envolver questões como multas, questões como o reflorestamento, inclusive com as possibilidades assim de punição em âmbito criminal, não se podia falar em um dano moral coletivo. E aqui o STJ deixou bem claro que o dano moral, ele pressupõe a individualização. Até para você conseguir quantificar, você precisa saber quanto aquela pessoa sofreu, teve dor, teve prejuízo em si ali, fora do parâmetro patrimonial, enfim. Então esse primeiro caso, ele demonstra que o STJ, a princípio, ele não reconhecia o dano moral. E aí você tem um segundo caso em que já se muda a forma de abordagem do tribunal, que é o caso dos antidepressivos, os anticoncepcionais, pílulas anticoncepcionais de farinha. Esse caso é um caso bem interessante, chamado Microvilar. E vejam o que aconteceu. Basicamente, uma empresa farmacêutica, acreditando de forma demasiada no efeito placebo, começou a vender pílulas anticoncepcionais que não tinham os compostos químicos ativos ali necessários para dar eficiência à pílula. E aí o que aconteceu? Diversas mulheres tomando esses anticoncepcionais e começaram a engravidar. Esse caso ele é excepcional, até porque a gente vai trabalhar com a questão do dano, né? E aí, como eu falei para vocês, a conceituação do dano, a verificação dele é algo muito complexo. E aí, de forma até brilhante, o advogado da empresa fala o seguinte: olha, a empresa está sendo condenada a pagar dano porque a pílula não funcionou. Mas olha só que interessante, a pílula anticoncepcional não funcionar, vamos dizer assim, a consequência dela seria que aquela mulher iria engravidar. E aí a tese de defesa foi o seguinte: olha, se reconhecer que existe uma responsabilidade civil aqui, você tem que falar que aquela criança, aquele bebê lindo, né, aquela vida que nasceu, ela seria um dano. E veja que a tese ela foi realmente muito bem pensada, né? Como que você vai falar que a mulher sofreu um dano quando ela teve um filho, né? E aí aqui você teria que considerar que aquela vida ali, ela é um dano, ela é um prejuízo.
E aí o STJ, de forma muito bem fundamentada, disse que sim, que um filho para uma mulher que não está preparada, para uma família que não quer, inclusive, porque quando se toma pílula anticoncepcional é que tem a intenção de não engravidar, um filho ali seria uma violação daquele planejamento familiar, e essa violação a planejamento familiar, sim, seria um dano, uma desestruturação ou mesmo uma composição de uma família que não se pretendia. E aí o STJ, ele aplica o dano moral coletivo aqui, falando que todas aquelas pessoas que tomaram a pílula, elas sim sofreram um dano extra patrimonial pelo descaso da empresa. E vejam, o dano moral, e é algo que o próprio professor Cristiano Chaves ele defende, o dano moral coletivo muitas vezes ele surge como uma verdadeira pena civil, né? Como se fosse uma punição contra alguém que está violando aí valores fundamentais no âmbito social. E aí a ideia aqui, na condenação das pílulas anticoncepcionais, foi que aquela empresa ela precisaria indenizar, né, de forma coletiva todos aqueles sujeitos que consumiam ali o produto e tiveram o susto, a violação ali da legítima expectativa de que a pílula realmente ela tinha a eficácia que se vendia, a efetividade que se prometia ali no momento da oferta. E aí aqui sim tem, então vamos colocar assim, primeiro caso, negativa do dano moral coletivo. Vou colocar isso aqui em vermelho. Então, no primeiro momento, o STJ, que ao se deparar com o dano moral coletivo, ele nega, e aí logo em seguida ele muda a posição para dizer que sim, é possível você ter dano moral coletivo, principalmente quando uma prática ela viola de maneira tão intensa valores de cunho coletivo a um grupo de pessoas que se torna intolerável fazer vista grossa com aquela prática ali. E aí aqui, por óbvio, né, tome bastante cuidado que o dano moral coletivo ele não vai eliminar, e você tem que tomar sempre ficar muito atento com relação a isso. Um dano ele não elimina a existência de outro. Então o fato de ter, por exemplo, um dano patrimonial não significa que não terá um dano moral. Então o caso de ter um dano moral coletivo não elimina que cada pessoa ali que sofreu o dano por aquela empresa ter vendido pílula anticoncepcional de farinha ingresse, né, com ação aqui. Então geralmente as pessoas elas já ingressam. É óbvio que ela não pode ser privada disso, ela pode entrar com ação individual. Vamos pensar aqui, a mulher que tomou a pílula, teve um filho e, obviamente, por alguma questão envolvendo a pílula ali, ou por questão qualquer, teve o aborto, e aí tem custas com o hospital, mais a dor mesmo, ou mesmo a situação complexa de abortar, de ter a concepção ali, enfim. Vamos pensar num caso que poderia ter acontecido aqui. Essa mulher poderia ingressar com ação individual. O fato da empresa ter sido condenada pelo dano moral coletivo não exclui a possibilidade da mulher ou da vítima qualquer ingressar individualmente para pleitear aquela indenização que se pretende ali. É possível também, lá no momento da execução, né, da sentença ali, que se ingresse dentro do mesmo processo para pleitear a indenização de forma individualizada. Aí. Isso aí vocês verão mais à frente quando forem estudar as questões envolvendo direito difuso e coletivos. Mas só para mostrar para vocês que o STJ ele muda o raciocínio dele e passa a admitir que em algumas situações, quando você viola direitos de um grande grupo de pessoas, é possível você reconhecer que existe uma violação ao interesse jurídico que há um interesse ali legítimo de tutela e que existe uma violação desse direito de cunho coletivo aqui. Quando eu falo coletivo, eu falo de um grupo de pessoas, né? Nesse exemplo aqui, o grupo de consumidores que estavam ali adquirindo aquela pílula anticoncepcional ali, sem qualquer tipo de eficácia por ser de farinha. Depois a gente pula para um próximo caso bem interessante. O José Carlos falando que é uma decisão aí de dezembro de 2008. É um caso bem interessante, eu recomendo a leitura, se vocês quiserem eu posso até mandar depois.
da ementa, e muito bem fundamentada, né? E aí existe eu diria assim, esse giro de raciocínio do STJ com relação à possibilidade, sim, ao reconhecimento do dano moral coletivo, e aqui dentro desse caso aqui da pílula de farinha. Um terceiro caso que ganha destaque também, nesse mesmo sentido, e aqui já pela procedência, copiar aqui já acompanhando a ideia de procedência do dano moral coletivo, envolve uma agência bancária que mantinha os caixas eletrônicos em local de difícil acesso para cadeirantes. Basicamente era uma agência que tinha os caixas eletrônicos em segundo andar, né, do imóvel ali, e não existia acesso à pessoa que tinha deficiência. Não tinha elevador, não tinha rampa, não tinha nada, só as escadas. E aí a pessoa que tinha uma deficiência qualquer, ela não conseguia acesso aos caixas eletrônicos. Ela não conseguia acesso aos caixas ali disponibilizados pela agência bancária nos momentos em que não se tinha atendimento ao público ali. E aí o entendimento do STJ foi que você, como agência bancária, existem várias leis exigindo isso aí, inclusive a disponibilização de cadeira de rodas, né, para a pessoa que precisar. Então você tem várias legislações, tanto de cunho estadual quanto de cunho municipal, que exigem essa facilitação de acesso, né? A gente vê, por exemplo, os estacionamentos com vaga privilegiada, enfim. E a agência bancária ela não dava esse acesso aqui aos cadeirantes. O STJ entendeu que sim, nessas situações você tem um dano moral coletivo, e aqui o grupo que sofreu esse dano moral são as pessoas que têm deficiência e por isso não conseguiam o acesso àquele caixa eletrônico lá que foi aqueles caixas eletrônicos que estavam em um local de difícil acesso. Então esse seria um terceiro caso de destaque aí, para falar que sim, hoje se reconhece o dano moral coletivo e o STJ, apesar de no primeiro momento ele negar, ele passou a reconhecer essa possibilidade sim. A gente pula para o dano social. E aí, qual é o que eu diria assim, o conceito para a gente falar em dano social aqui? Basicamente, quando a gente fala em dano social, é a lesão, ou trata-se da lesão, à sociedade no rebaixamento de seu nível de vida, tanto no que se refere à segurança quanto à qualidade de vida. Então, o dano social ele estaria relacionado aqui à lesão à sociedade no rebaixamento do seu nível de vida, tanto no que se refere à qualidade quanto no que se refere à segurança quanto à qualidade de vida. Ocorre em situações em que se pratica condutas socialmente reprováveis. Sem estresse. Então, o dano social, ele é essa lesão à sociedade, né, no rebaixamento do seu nível de vida, tanto no que se refere à segurança quanto à qualidade em si. Vou colocar assim, a qualidade de uma forma geral. Vou explicar. Ocorrem situações em que se pratica condutas socialmente reprováveis. Então veja, aqui no dano social, basicamente o que você quer é punir o ilícito. Se aqui no dano moral coletivo você tem a intenção de dar aquele dano moral, mas conceder um dano moral a um grupo, a um somatório de pessoas que sofreram um dano moral, no dano social você se afasta um pouco daquela ideia de que pessoas sofreram dano e foca na conduta que é socialmente reprovável. Aquele ilícito que ele é um ilícito tão forte, tão intenso, que ele precisa ser combatido por meio da responsabilidade civil, e aqui eu insisto com vocês,
mais se parece, mais se aproxima do próprio pena civil, você dá uma punição àquele sujeito que age de forma socialmente reprovável. Os exemplos aqui, casos jurisprudenciais do dano social, podemos mencionar aqui um primeiro. Fraude de loteria, tal de totobola. Esse é o primeiro caso que se ganha destaque aqui, a menção expressa do dano social, determinada loteria que era feita de forma fraudulenta. Não, se eu não me engano, os jogos já eram ali feitos com combinações que se fechariam, eram jogos que não teriam resultado, eu não lembro bem como que é a história. Eu sei que existia uma fraude na loteria, de modo que aquela loteria lá ela não contemplava efetivamente aquele que tinha sorte, ela tinha um vício ali no seu funcionamento. A ideia foi a seguinte: a partir do momento em que se violou aqui de forma dolosa, né, a fraude ela foi verificada, você precisava punir aquela empresa que estava praticando essa conduta, e essa punição foi feita por meio do dano social. Óbvio que existem as questões criminais envolvidas, podem ter questões administrativas envolvidas, como, por exemplo, o impedimento dessa empresa continuar promovendo o mesmo serviço aqui de loteria, ou mesmo uma multa, né, a nível de PROCON ou de qualquer órgão que vai regular essa atividade que eu não sei se existe. Mas você tem, além disso, a possibilidade de um dano social que vem como uma verdadeira pena aqui para punir, né, evidentemente, essa conduta socialmente reprovável. Outro caso interessante que se tem é a condenação de plano de saúde que promovia reiteradas negativas indevidas. Esse plano de saúde aqui é o ANIL. É um plano de saúde em São Paulo que estava promovendo reiteradas negativas de cobertura àqueles sujeitos que tinham plano de saúde de forma indevida. Então foram se somando várias e várias e várias negativas. E quem que consegue ter o controle disso aqui, né? Geralmente o Ministério Público, ou mesmo o PROCON, ele vai fazendo a reunião desses... Eles fazem a reunião aqui dos casos, né, de reclamação naquele sentido ali. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no Ministério Público mesmo, que era o Ministério Público do Consumidor e PROCON, a gente sempre tinha a separação lá de reclamações. Por exemplo, o plano de saúde negando o tratamento. Qual que é o plano de saúde? Unimed. Aí separavam as reclamações lá para você depois conseguir verificar se existia uma quantidade de reclamações suficientes para enquadrar aquilo ali num direito difuso ou um direito coletivo. Então você precisava ter mais de uma reclamação para demonstrar que era um caso que envolvia mais de uma pessoa, né? E aí dá a legitimidade do Ministério Público a agir de forma coletiva. Então aqui nesse caso o plano de saúde ele promovia tantas negativas de forma reiterada, ele se negava a cobrir tratamentos de forma tão recorrente que foi condenado por uma ação civil pública a pagamento de dano social aqui por uma conduta reprovável aí, por um determinado ilícito. E eu insisto, só para lembrar vocês, o plano de saúde que promove uma negativa indevida, por si só ele já gera dano moral individual, dano em ré ipsa, inclusive, você não precisa provar que sofreu dano. O simples fato do plano de saúde te negar de forma indevida, quando você tinha o direito, já gera para o plano o dever de te pagar a indenização. E um ponto interessante aqui, a gente pode até abrir o código, é que se você pegar no artigo 883, que é um artigo que trata das questões envolvendo pagamento indevido, você extrai aqui num diálogo de fontes aquele aqui, ó. Não terá direito à repetição aquele que de alguma forma, aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei. Basicamente você está trabalhando com o pagamento indevido, a cobrança indevida, e fala que em algumas situações o sujeito terá o direito à chamada repetição do indébito. E fala aqui que não terá esse direito quando obter aqui para um fim ilícito, imoral ou enfim. Mas o parágrafo único é o que nos interessa. Ele fala o seguinte: no caso desse artigo, o que se deu reverterá em favor do estabelecimento local de beneficência a critério do juiz. E esse critério aqui é utilizado tanto para
o dano moral coletivo quanto para o dano social. Ou seja, quem vai receber aquela condenação que a gente está trabalhando aqui, por exemplo, o plano de saúde. O plano de saúde promovia reiteradas condutas aqui de negativa de cobertura e aí ele foi condenado a pagar um dano social. Esses danos são sempre bem altos, né? Então vamos pensar aqui, 500 mil reais, 1 milhão de reais. E aí quem que vai receber esse dano? Nesse caso específico aqui da ANIL, o beneficiado foi o Hospital de Clínicas de São Paulo. Então veja, o juiz ele define uma determinada entidade que trabalha ali. O próprio Ministério da Justiça ele tem um fundo de proteção do consumidor, que poderia enquadrar nessas duas situações aqui, que costuma ser beneficiado por meio dessas decisões e depois transferir esses valores aí, seja para os PROCONs, sejam para entidades como a APAE ou hospitais, enfim. Ele desloca essa verba como uma forma de instigar e fazer investimentos aí em áreas que envolvem direitos difusos e coletivos. Então o juiz, geralmente ele utiliza esse artigo 883 aqui, parágrafo único, para direcionar a um determinado fundo aqui, né, de proteção ao consumidor, um fundo de proteção a pessoas com doença, enfim, né. Geralmente os hospitais, eles costumam receber esses valores aqui quando envolvem questões que tratam de plano de saúde. Outro caso que a doutrina cita aqui foram greves consideradas abusivas de metroviários de São Paulo. Nós temos uma lei que, inclusive, ela tem sido utilizada no tal contexto, que vai proibir alguns serviços que são chamados serviços essenciais de entrar em greve. E, se eu não me engano, todos os serviços de transporte, eles são proibidos de entrar em greve, né? E aqui você enquadraria esses metroviários aqui. Assim como são serviços de saúde, você tem lá uma porção de serviço de segurança pública, né? Você tem uma porção de setores que, em tese, não tem a greve proibida. E aí o entendimento foi que, como essa greve atingiu de forma intensa a cidade de São Paulo, que gerou um verdadeiro caos, os sujeitos que estavam envolvidos ali, geralmente algum sindicato, ele foi condenado a pagamento de dano social pela essa conduta que a gente vai chamar aqui de socialmente reprovável. Interessante mencionar aqui que o STJ, diga, pode, foi o que eu falei. O dano social, o dano moral coletivo, ele não exclui o dano individual. O fato dele ter ali a condenação, como foi o caso aqui, em âmbito social, né, difuso, abarcando um direito que vai para além do indivíduo, não exclui a possibilidade de um trabalhador que foi prejudicado ali de entrar de forma individual. Um não exclui o outro. Beleza? Tomar cuidado que o que se consolida aqui também é o STJ, ele entende que não é possível a condenação de dano moral coletivo ou social no âmbito dos juizados especiais. Então tomar cuidado com isso aqui, que costuma cair em prova, o entendimento do STJ que não cabe discussão de dano moral coletivo ou mesmo de dano social no âmbito dos juizados especiais. Então a gente poderia trabalhar aqui com uma diferenciação, colocando assim, dano moral coletivo de um lado, dano social do outro. O que a gente pode diferenciar aqui? O dano moral coletivo, ele trabalha com vários danos morais de um grupo, vamos colocar assim, grupo de pessoas. Eu vou organizar isso aqui melhor. Já o dano social, ele trabalha com punição de um ato ilícito.
Deixa eu colocar, seria uma tabelinha aqui que vai ficar melhor. Ficar mais organizada essa bagunça aqui. Então, de um lado você... Oh, caramba. De um lado você tem o dano moral coletivo. Do outro lado você tem o dano social. Dano moral coletivo, dano social. O dano moral coletivo, ele está trabalhando com vários danos morais de um grupo de pessoas. Ou, vamos colocar assim, violações de direitos da personalidade, direitos fundamentais de um grupo de pessoas. Enquanto no dano social, você tem a punição de um ato ilícito, que promove o rebaixamento social. De cá, você tem questão envolvendo, que a gente vai chamar de direito coletivo, de pessoas determinadas ou determináveis, e de cá você terá direito difuso, que está relacionado a várias pessoas indeterminadas. E aqui por isso a ideia de sociedade de uma forma geral. Vejam que essa diferenciação aqui, ela é bem, eu diria assim, ela é bem próxima mesmo, né? Porque, querendo ou não, as situações que envolvem dano moral coletivo, como eu citei lá, o dano ambiental, elas são também situações que envolvem um ilícito, ou mesmo envolve um rebaixamento da qualidade social aqui. A ideia da doutrina é que quando você distingue as situações, ou seja, quando você consegue especializar mais a situação do dano, você tem maior capacidade argumentativa. Então a fundamentação ela fica mais adequada quando você consegue provar que, olha, de um lado aqui do dano moral coletivo, você tem várias pessoas que são prejudicadas, que sofrem o dano moral, pessoas determinadas, ou pelo menos você conseguiria determinar, como demos os exemplos aqui, né? Os caixas eletrônicos, você consegue determinar quantos são, por exemplo, os consumidores de Rio Verde que têm conta na agência X e Y. Quando a gente fala do dano social, já é algo mais difuso, quando você tem uma violação que atinge a sociedade como um todo, como eu diria que o exemplo do próprio, caso das pílulas de anticoncepcionais, ela seria muito mais um dano social, porque você tem uma prática ali totalmente negligenciada, né, com relação à empresa que trabalha com pílula, com medicamento, que deveria zelar pela segurança, e aí você tem, na verdade, uma desconsideração total com aquelas pessoas que estão ali comprando medicamento, do que mesmo um dano moral coletivo. Então, por isso que eu estou falando que são conceitos muito próximos. Tem vários autores aí que sequer vão diferenciar, colocam que é tudo igual, colocam que o dano moral coletivo é um dano em âmbito social, que atinge direitos difusos e coletivos. Então, eu só estou mostrando aqui para vocês que existe a diferença, ela é bem singela, ela é bem pontual, e, se eu não me engano, o professor Flávio Tartus ele faz essa diferenciação muito boa aqui, de forma bem aprofundada, mais ou menos desse modo que eu fiz para vocês aqui, beleza? Dano moral coletivo, portanto, seria um somatório de prejuízos de pessoas que seriam determinadas ou determináveis, enquanto o dano social, ele seria um tipo de dano que vai atingir pessoas de forma indeterminada, várias pessoas, muito mais um valor da sociedade do que realmente pessoas que você consegue discernir ali. Diga. Recentemente o STJ reconheceu o dano moral coletivo nas situações de fila de banco. Então, a teoria do desvio produtivo ela foi aplicada pelo STJ em casos em que se narrava reiteradamente banco com total descaso com relação aos consumidores, quanto àquele prazo, né? Toda cidade, ela geralmente tem as leis municipais aí que falam, ó,
nos dias de pico até 15 minutos, nos dias normais até 10 minutos de fila, enfim. E os bancos descumprindo isso, o STJ entendeu que é possível você falar em dano moral coletivo para essas situações pela teoria do desvio produtivo. Então, esses dois danos são importantes, colocarei eles em destaque aqui para vocês. Dano moral coletivo, dano social. E a gente segue agora de forma bem rápida para outros tipos de dano aqui que a gente pode destacar como importantes para o nosso estudo. E aqui já deixo destacado para vocês que serão danos que a gente vai estudar mais à frente. Um próximo aqui é o chamado dano morte, em que você tem a imputação da responsabilidade, a responsabilização pela pessoa que cometeu um homicídio. Isso que é bem legal. E aí, eu insisto com vocês mais uma vez, você tem um forte diálogo aqui entre o Código Civil e o Código Penal. Porque aquele sujeito que comete um homicídio, ele não só comete um crime, matar alguém, do artigo 121, como ele também comete um dano, mas aqui é um dano que a gente vai chamar de dano indireto, porque a pessoa morreu, não tem como você falar que ela sofreu um dano ali, mas obviamente você tem dano às pessoas, aos familiares ali que dependiam daquela pessoa na maioria das vezes, ou que tinha relação afetiva, né? Onde está o dano morte? Ele está previsto aqui no código, na parte aqui de indenização. E aí, como eu falei para vocês, nós vamos estudar isso aqui mais aprofundado lá na frente da nossa matéria. Mas aqui, ó, artigo 948. No caso de homicídio, a gente já pode até copiar isso aqui. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, no pagamento das despesas do tratamento com a vítima, seu funeral e o luto da família. Isso aqui é legal, né? O luto da família. E a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Então, isso aqui é bem legal também, porque você imputa ao condenado a responsabilidade de custear, por meio de alimentos, e a gente vai chamar aqui de pensão, aqueles sujeitos que dependiam do morto, né? Geralmente um filho ou uma filha que tinha uma idade ali de ser dependente legal do falecido. Então seria um caso previsto no código aí. A gente vai estudar mais à frente, inclusive, a relação entre o direito penal e o direito civil, né? A partir de que momento que eu posso falar que essa indenização aqui existe, precisa da condenação, não precisa, se tiver absolvição, o que acontece, enfim. Tudo isso a gente vai estudar lá na frente. Beleza? E aqui eu relembro para vocês um caso interessantíssimo que tem com relação ao dano morte, é aquele que eu mencionei do juiz filho de carpinteiro, né? Não sei se vocês lembram dessa história, que foi exatamente a discussão que envolveu o processo. O menino tinha entrado com ação indenizatória contra a empresa que tinha atropelado seu pai. E aí o que ele queria era exatamente esse dano morte aqui, né? Lembrar que o homicídio aqui não é só o homicídio doloso. O homicídio culposo também, que é a regra nos casos de acidente de trânsito, ele também abarca essa responsabilização aqui. Nós temos o dano saúde, que é exatamente o artigo seguinte. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e do lucro cessante até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. E olha que interessante, né? A gente está acostumado sempre em situações que responsabilização pela pessoa que cometeu lesão à integridade de outrem. Estamos sempre acostumados a, em casos envolvendo aqui lesão, né, procurar auxílio no direito penal, e o direito penal geralmente ele traz respostas muito levianas para esses casos aqui, né. Lembro de uma situação de um amigo meu, jurista também, dos mais geniais que eu conheço, que se envolveu com uma mocinha em carnaval em cidades longínquas, e era uma mocinha com um término de relacionamento recente, e o ex-namorado deu uma garrafada na cabeça dele, cortou a cabeça dele aqui e tal.
teve nada mais sério, mas óbvio, né? Estragou a festa, enfim. E aí geralmente as pessoas têm aquela correria, né? Ah, eu quero que ele seja preso, né? E ele, de forma inteligentíssima, fez o boletim de ocorrência, pegou os testemunhos e tal, e entrou com a ação. Na verdade, a ação que ele foi com tudo mesmo foi a ação civil, né? Ele acabou recebendo a indenização. O cara ficou brincando depois, né? Ele falou assim, além do cara ser chifrudo, ele ainda teve que me pagar a indenização por largar de ser imbecil, né? Que o agrediu lá, sem ele não era da cidade, não conhecia a moça, não sabia da história, enfim. E aí você tem esse artigo aqui que é claro, né? O ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim aqui do que seria a lesão que sofreu, além de algum outro prejuízo que o ofendido pode haver sofrido, no caso aqui, prejuízos que a gente vai pensar em prejuízo de cunho extra patrimonial, como o caso dele, de sair de um evento que estava se divertindo, do susto, de ter que correr para o hospital, enfim. Você tem várias formas de fundamentar aqui a existência de novos danos, né? Para além do dano que a gente vai pensar aqui em dano saúde. Seguimos com a possibilidade de outros danos aqui, seguindo também a ordem do código. Temos o dano chamado dano laboral. Dano laboral, que é exatamente esse aqui, ó. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para qual se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma vez. Então seria um outro caso aqui em que o dano é um dano que a gente vai pensar aqui em... Deixa eu ajustar isso aqui. Responsabilidade pela pessoa que gerou lesão à integridade de outrem. Responsabilização pela pessoa que gerou lesão à capacidade laboral de outrem. E aqui nós colocamos o artigo 950, que vai falar da questão do dano laboral. E, por fim, para encerrarmos esse blocão de danos aqui, o chamado dano liberdade, que vai seguir também a ordem do código, e é esse que está no 954. A responsabilização pela pessoa que impede a liberdade de outrem. Coloco 954 aqui, que diz que a indenização por ofensa à liberdade consistirá no pagamento de perdas e danos, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Considera-se ofensivos da liberdade pessoal o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa, a prisão ilegal. Aqui nós voltamos, se o ofendido não puder provar o prejuízo, caberá ao juiz equitativamente o valor da indenização, na conformidade nas circunstâncias do caso concreto. Aqui você também tem as indenizações que envolvem injúria, né, difamação, calúnia, que são os crimes contra a honra, está no 953. Você tem, portanto, essas possibilidades de dano previstas aqui, né? A indenização por injúria, difamação, calúnia, que a meu humilde pensamento deveria se afastar daquelas responsabilidades criminais. Não faz sentido você ter a injúria, a difamação e a calúnia como crime e ação penal e toda aquela necessidade de queixa-crime, enfim. Acho que é algo que onera o sistema criminal, que já é extremamente atordoado com crimes que para mim não fazem muito sentido ficar
correndo atrás de punir, né? Como vamos pensar aqui, consumo próprio de drogas, faz sentido nenhum, posse para o uso próprio. Então, são críticas que a gente pode fazer aqui, mas para mostrar para vocês que existem esses danos aqui, dano liberdade, o dano laboral, o dano saúde. A injúria, difamação e a calúnia vai se enquadrar mais como um dano moral estrito sensu, que é aquele que viola a honra, a fama, o nome da pessoa em si, e todos os outros danos lá em cima que nós mencionamos. Beleza? Deixa eu... Então por hoje era isso. A gente trabalhou com o dano moral coletivo, dano social, falamos aqui bem brevemente do dano morte, dano saúde, dano laboral, dano liberdade. Continuamos na próxima aula com a quantificação dos danos. Se curtiu, curta o vídeo aqui, dúvidas nos comentários, se puder compartilhar o vídeo, e até a próxima aula. Muito obrigado.